Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4, Gotinhas da Verdade. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos juntos aprender na palavra profética. A gente continua vendo a conexão. Isto é, a concordância entre o que Jesus falou no seu sermão profético, o que ele nominou, o tempo que ele chamou de grande tribulação e o seu cumprimento em Apocalipse. A propósito, a gente já mostrou os 7 selos, isto é, aquele livro que Jesus foi arrancando selo a selo. E logo no primeiro selo, a gente percebe a introdução de um governo, de um sistema político, cujo sistema político vai alterar todo o mundo, isto é, o mundo geopolítico. Nós vemos um mundo hoje em ebulição. Vemos o mundo dividindo e dividido em blocos políticos, existindo múltiplas ideologias. Mas o mundo está caminhando, o sistema político está caminhando para um momento, isto premido por acontecimentos estranhos, esquisitos. O mundo político está caminhando para um momento de alianças. Aliás, estamos vendo acontecer alianças, tratados, principalmente no Oriente Médio. Quantos tratados entre aqueles países beligerantes, países que outrora eram inimigos renhidos, agora fazendo tratados. E olha, isso deve criar em nós algumas indagações, aliás, algumas apreensões. Lembre-se, o anjo Gabriel, naquela profecia, na profecia das 70 semanas, que é a profecia básica, é a estrutura da escatologia. Ele fala do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, ele estava falando do chifre pequeno, aquele da visão, daquela visão que Daniel teve no capítulo 7. É o mesmo que o Apocalipse mostra como besta, que Paulo o chama de homem da iniquidade, de filho da perdição, de aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Lembre que o anjo Gabriel disse, claro, que ele fará esse
príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana, ali, 7 dias, é o equivalente a 7 anos. O anjo deixa claro que no meio da semana, isto é, no meio dos 7 anos, então, dividindo o período em 2 períodos, aliás, dividindo os 7 anos em 2 períodos de 3 anos e meio, ele vai violar a aliança na metade da semana. E olha, esta violação cria um transtorno mundial. É bom lembrar, os primeiros 3 anos e meio será um período de glória que o mundo vai experimentar. Principalmente a crise econômica. A crise econômica que ela cria os demais problemas existentes. Que hoje o mundo político que se divide em blocos, esses blocos se reúnem de vez em quando, é o G7, é o G20. É claro que discutem problemas vários, mas o que gera os demais problemas é a economia mundial. Como que, resolvendo este problema, os demais facilmente serão resolvidos. Mas isso não durará muito tempo. A princípio, vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Quando estiverem dizendo a paz e segurança. E, de um momento para o outro, haverá repentina destruição. Esta repentina destruição começa com o ato maligno do anticristo, que viola a aliança. E nessa violação, o primeiro ato se chama um ato de oposição religiosa. Porque Gabriel disse que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Este sacrifício do qual Gabriel está dizendo é aquele sacrifício milenar que os judeus praticavam, ordenado por Deus ainda lá no deserto. A oferta contínua que era feita no ano todo, tanto de manhã como à tarde, pelas transgressões do povo, e culminava com um dia, ou o dia da expiação. Aquela sim era a oferta única, era anual, pelos pecados do povo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, não sem sangue, com
sangue de animais e fazia a expiação pelo povo. Mas note, esse governante, a besta, o anticristo, a primeira investida será esta proibição, visto que naquele tempo não existia a igreja, os gentios não estavam praticando ou não praticavam, nunca praticaram esse tipo de sacrifício. Então, o povo representativo dos santos eram os judeus. Então, a profecia começa falando aqui da oposição religiosa que o anticristo vai começar a fazer assim que ele violar a aliança. Começa aí aquilo que o profeta Daniel já tinha dito lá no capítulo 7, verso 21. Ele disse: eu vi que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. No verso 25, ele disse que os santos do Altíssimo foram entregues ao chifre pequeno por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E aí está o anjo Gabriel confirmando. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele virá sobre as asas das abominações. Concluindo este vídeo, que a gente vai completar nos posteriores, Jesus disse: nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde que existe mundo, e jamais haverá. Começará tudo no mundo político, no desgoverno do governo, mas será concluída com a instalação do governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém e amém.